caros amigos e membros, quero saudá-los nesta manhã com a passagem bíblica do livro de Atos, capítulo 20, o versículo 28, que nos ensina: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja que ele comprou por meio do seu próprio e precioso Filho. A passagem bíblica de Atos vem bem ao encontro do dia de hoje, o dia do pastor, o dia da pastora. Uma data onde celebramos e relembramos de todos esses servos e servas do Trino Deus, que se colocam à disposição para anunciar a sua palavra, anunciar o Evangelho em palavras e ações. Mas um grupo de pessoas que não somente fala, mas é um grupo que também sente, que compartilha alegrias e tristezas. Pois pense bem em vossos pastores, em vossas pastoras. Quantas vezes eles estiveram ao lado da vossa família em momentos de dificuldade, como num sepultamento, nos momentos de consolo, em orações em memória e por aí segue. Mas também quantos momentos de alegrias, como batismos, casamentos, confirmações e por aí segue. Deus proporciona a estes sacerdotes a dádiva de estar ao lado das famílias, em momentos de alegrias e também em momentos de dificuldades. A passagem do livro de Atos lembra o que o apóstolo Paulo ensina, de que o rebanho pertence ao Senhor. E ele lembra aquele grupo de pastores da igreja de Deus. A importância de primeiramente cuidarem deles mesmos. Isso é algo importante e fantástico. A grande maioria de nós, como pastores e pastoras, muitas vezes esquece de si mesmo. Se envolve tanto no cuidado do rebanho que pertence a Cristo Jesus, que muitas vezes esquecem do próprio cuidado. Mas o apóstolo Paulo, com sua infinita sabedoria, lembra desse aspecto, da importância de que pastores e pastoras precisam também vir e cuidar de si mesmos. E algo fantástico que ele lembra, que a igreja pertence a Deus, que o rebanho é do Espírito Santo e que todos foram comprados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do nosso Senhor e Salvador. Por isso, eu sempre lembro que a igreja nunca pertence a um determinado pastor ou um determinado sacerdote, mas ela pertence ao Trino Senhor, pois ele ainda hoje rege e cuida dos seus. Inclusive, ele também ilumina e abençoa os seus pastores, mesmo quando às vezes eles pregam coisas que não são tão agradáveis aos nossos ouvidos, ou em aqueles momentos em que ele usa aquele instrumento humano para trazer as palavras que você precisa ao seu coração. E por aí segue. Pastores são mensageiros, mensageiras do Trino Senhor em nosso meio. Eles são seres humanos que também precisam ser amados, que também precisam ser cuidados, que precisam ser reconhecidos. E que, acima de tudo, eles precisam ter amor por aquilo que fazem, amor pelo rebanho do Senhor e ter, como nos ensina a passagem bíblica, os devidos cuidados para que possam de fato ser pastores da igreja de Deus, não pastores das suas ideias ou das suas convicções, mas seguir aquilo que a Bíblia nos ensina. Relembrando desta data especial, há uma história muito bonita e verídica que aconteceu na Suíça. Lá durante muitos anos servia um pastor. Este, quando estava avançado de idade, já viúvo, comprou uma casa nos Alpes e por lá ficou. Contudo, em pouco tempo ele perdeu o seu dinheiro, porque ele tinha um coração muito mole. Toda vez que vinha alguém ao seu encontro com uma história triste, dizendo que precisava de dinheiro, o pastor ia lá, tirava uma parte das suas economias e entregava para aquela pessoa. Em pouquíssimo tempo, o pastor estava passando por dificuldades. A comunidade, sabendo disto, fez
uma proposta ao pastor. Ela recolheu todos os bens financeiros que ele possuía e a comunidade cuidava. A cada mês ela repassava um valor, um dos membros visitava o pastor, entregava todas as coisas que ele precisava para viver e para sobreviver. E na saída, a função do membro era dizer: pastor, não se preocupe, mês que vem tem mais. Através dessa linda história, podemos perceber uma comunidade que se preocupava com o seu pastor mesmo quando este não podia mais estar lá no púlpito, não podia mais estar pregando, trabalhando ativamente ao lado deles. Mas eles demonstraram o seu carinho e o seu afeto no final da vida desse. De igual forma, continue você demonstrando amor, afeto, sentimento pelo pastor, pela pastora que está na sua comunidade. E lembrem-se, eles são seres humanos, mas são instrumentos nas mãos do Trino Deus. Que esse Trino Senhor possa abençoar os seus obreiros, os seus ministros e, acima de tudo, que Ele continue a abençoar o seu rebanho, para que eles, em unidade, possam continuar a viver e, acima de tudo, a testemunhar a sua fé. Que Ele nos abençoe e nos guarde neste propósito. Amém.